cordial bom dia. Estamos vivendo, pela graça de Deus, o 11º domingo após Pentecostes. E hoje nós vamos ver Jesus curando um filho de uma mulher estrangeira. No primeiro momento, Jesus parece que desdenha ela, mas depois Jesus deixa bem claro que ele veio para salvar a todos e a sua casa é uma casa de oração para todos os povos. Novamente um culto diferente, reúna sua família e agora juntos vamos nós orar, louvar e deixar com que a palavra de Deus, de fato, faça diferença e sentido na vida de cada um de nós. Um culto muito abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te em ajudar-me, ó Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Aleluia. Nós pedimos que Deus estivesse entre nós, o invocamos e Ele está. E agora nós queremos deixar diante desse Deus todos os nossos pecados. Vamos pedir perdão em nome de Jesus, confessando todos os nossos pecados, na certeza de que, por causa de Cristo, nós seremos ouvidos e perdoados. Senhor, todas as nossas ansiedades e preocupações estão envolvidas por Teu cuidado solícito por nós. Isso já nos fizeste sentir frequentemente. Perdoa-nos por sempre de novo nos esquecermos disso, causando-te tantas dificuldades com a nossa pequena fé e nossa incredulidade, com a nossa ansiedade e o nosso medo do futuro. Perdoa-nos também por termos tão pouca confiança no Teu poder sobre a nossa vida, na opinião errônea de havermos de solucionar nós mesmos todos os nossos problemas. Senhor, reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Por isso, ajuda-nos para que nos soltemos em nós mesmos e Te pedimos com fé por aquela força e ajuda que precisamos para cada dia. E por Jesus Cristo, perdoa-nos todos os pecados que cometemos por pensamentos, palavras, ações e omissões. E pedimos isso em nome de Jesus, porque por nós mesmos jamais poderíamos pagar esta dívida para contigo. Amém. Nós pedimos perdão. Posso dizer para vocês com toda certeza que Deus ouviu a cada um de vocês. E se você está arrependido, confia em Jesus Cristo, quer novamente recomeçar uma nova vida com Ele, então eu te digo que de fato estás perdoado. E essa graça eu te anuncio, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E agora te convido a louvarmos esse Deus amoroso com o salmo do dia de hoje, o Salmo 67. Ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos. Trata-nos com bondade. Assim, o mundo inteiro conhecerá a Tua vontade e a Tua salvação será conhecida por todos os povos. Que os povos Te louvem, ó Deus, que todos os povos Te louvem. Que as nações se alegrem e cantem de alegria, porque julgas os povos com justiça e guia as nações do mundo. Que os povos Te louvem, ó Deus, que todos os povos Te louvem. A terra deu a sua colheita, Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Ele nos tem abençoado, que os povos do mundo inteiro o temam. Amém. glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio,
agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Todo-Poderoso e Eterno Pai, que dás aos teus filhos muitas bênçãos, mesmo quando não somos merecedores, em cada problema e tentação concede-nos confiança em tua bondade e misericórdia amorosa. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. És verdade lá dos céus, a palavra de meu Deus. Tu me dizes o que sou, donde vim, aonde vou. Repreendes meu andar e me exortas sem cessar. Alumias o meu pé, fortaleces minha fé. És mensagem deste amor que me tem o Salvador. Nunca podes enganar, é divino teu falar. É socorro na aflição, quando sofre o coração. Observando teu dizer, o pecado irei vencer. Sei de ti que viverei e com Cristo reinarei. Nele tenho remissão e perfeita salvação. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. A palavra de Deus do Antigo Testamento para esse domingo está registrado em Isaías capítulo 56, versículos 6 a 8, uma promessa para os estrangeiros. Aos estrangeiros que adoram o Senhor, que o amam e o servem fielmente, o Senhor Deus diz: se vocês obedecerem às leis a respeito do sábado e forem fiéis à minha aliança, eu os levarei para o meu monte santo e vocês ficarão felizes na minha casa de oração. Eu aceitarei os sacrifícios e as ofertas que vocês apresentarem no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vou trazer ainda outros para a terra de Israel e juntá-los ao meu povo, que eu já trouxe de volta. É isso o que diz o Senhor Deus, que trouxe de volta para a terra de Israel o seu povo, que era prisioneiro em terras estrangeiras. Palavra do Senhor. E a epístola para esse domingo está registrado em Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 11, a misericórdia de Deus para com Israel. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu próprio povo? É claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Agora estou falando a vocês que não são judeus. Enquanto eu for o apóstolo dos não-judeus, terei orgulho do meu trabalho. Talvez eu possa fazer com que os que são da minha própria raça fiquem com ciúmes, e assim seja possível salvar alguns deles.
Porque quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. O que acontecerá então quando eles forem aceitos? Os que estiverem mortos receberão a vida. Os judeus rejeitaram o Evangelho e por isso são inimigos de Deus para o bem de vocês, os não-judeus. Mas, pela escolha de Deus, eles são amigos dele, por causa dos patriarcas. Porque Deus não muda a ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Mas no passado, vocês que não são judeus desobedeceram a Deus. Porém agora vocês receberam a misericórdia de Deus por causa da desobediência dos judeus. Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus agora desobedecem a Deus para que eles também possam receber agora a misericórdia dele. Pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência, a fim de mostrar misericórdia a todos. Palavra do Senhor. E o Evangelho para esse domingo, o 11º domingo após Pentecostes, está registrado em São Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21, a mulher estrangeira. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidão. Certa mulher cananeia, que morava naquela terra, chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós fazendo muito barulho. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Palavra do Senhor. E agora quero dizer para vocês aquilo que eu creio, qual é a minha fé. O meu Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, um Deus só. Não há outro Deus. Deus Pai criou o mundo e o sustenta. Deus Filho salvou o mundo, morrendo na cruz e pagando a dívida de todos, a minha também. E o Espírito Santo, desde o santo batismo, me deu a fé e me conserva nessa fé, criando também a igreja. Creio firmemente na ressurreição dos mortos. Sei que Deus vai devolver vida a esse corpo. E por causa de Jesus Cristo, e somente por causa dele, estarei na vida eterna. E rogo ao bondoso Deus e Pai que me conserve firme nesta fé até o fim. Amém. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto.
Paz e graça da parte do nosso Deus, o Pai, Deus o Filho e Deus Espírito Santo. Que o meditar na sua palavra faça diferença e sentido na vida de cada um de nós. Baseamos a nossa reflexão no Evangelho do dia de hoje, onde Jesus cura a filha de uma mulher estrangeira. Semana passada nós meditamos na história de Pedro, que andou sobre as águas no mar da Galileia. E quando começou a afundar, Pedro pediu socorro e depois Jesus o socorreu e disse para Pedro: homem de pequena fé. Hoje, na história da mulher cananeia que tem uma filha endemoniada, ela não é do povo de Israel. Jesus não está na terra dos judeus. Jesus foi até as cidades de Tiro e Sidão, onde essa mulher morava. Ela conhece Jesus, pede para que Jesus cure a sua filha. Jesus não responde nada e até os discípulos sugerem, e eu tenho a certeza que ela ouviu isso, que Jesus despedisse aquela mulher, porque imaginavam que Jesus não estivesse a fim de atender aquela mulher, que ela o estivesse importunando. Mas aí a mulher insiste: Senhor, socorre-me. Da mesma forma como Pedro fez na história onde ele andou sobre as águas. Senhor, socorre. Portanto, essas duas histórias têm tudo a ver. Daí vem aquele diálogo interessante em que Jesus, por assim dizer, prova a fé daquela mulher. E é importante ter em mente que Jesus, que conhece tudo, sabe como era a fé dessa mulher. Por isso, provar não tem o sentido de ver se ela tem fé ou não, mas tem aquele sentido de fortalecer a fé daquela mulher, assim como o ouro é provado pelo fogo. E a prova de fogo que essa mulher foi submetida é entendida pelo não atendimento imediato de Jesus e também pelo questionamento que Jesus faz a ela. Jesus diz a essa mulher de que ele foi enviado apenas para o povo de Israel e ela não é do povo de Israel. Por isso ela não teria o direito de ser atendida por Jesus e nem Jesus teria o dever de atendê-la. E isso aquela mulher sabia. Ela perfeitamente sabia que os judeus não aceitavam os que não eram do seu povo. Ela sabia que os judeus não permitiam que estrangeiros e ainda mais mulheres entrassem no sagrado recinto do templo. Ela sabia que os judeus chamavam os cananeus de cachorros impuros. E quando Jesus diz que não era justo dar a comida para os cachorros e deixar os filhos passando fome, a mulher entendeu que a mensagem era direta para ela. Mas ela não desiste e retruca que os cachorros de estimação ficam à espera das migalhas dos seus donos deitados debaixo da mesa. Sim, ela com isso está dizendo que está se contentando com o pouco que Jesus fizesse. E ela sabia que o pouco de Jesus, a migalha, para ela era muito. E é por isso que Jesus diz para ela: mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E diz o evangelista Mateus que a filha dela ficou sã desde aquele momento. Observem como Jesus diz: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. O que está dito aqui? Jesus está dizendo: olha, porque tens uma fé grande, a tua filha será curada? É isso que Jesus está dizendo?
Ou Jesus apenas está constatando que a fé daquela mulher era grande? Está claro, né, no texto. O pregador que pegar essa história e quiser ensinar que a fé cura, está pregando errado. Jesus apenas está constatando que a fé daquela mulher era grande. Jesus não cura por causa da fé, seja ela grande ou pequena. Ele faz o que achar melhor para os seus filhos. Vejam, Pedro teve uma fé bem fraca e Jesus o socorreu. A mulher cananeia tem uma fé bem grande e Jesus faz o que ela pediu. Assim como o apóstolo Paulo, que tinha uma grande fé, e Jesus disse para ele: não vou fazer o que estás pedindo. Vais continuar, sim, com o teu espinho na carne. Para Pedro, Jesus diz: homem de pequena fé. Quem é Pedro? Pedro é um discípulo de Jesus, um que acompanha Jesus todos os dias, vê os seus sinais, os seus milagres, ouve as suas palavras e Jesus o atende. Grande é a tua fé? Jesus diz para uma mulher que talvez pela primeira vez viu Jesus, uma mulher que tem um conhecimento bíblico pequeno, uma mulher que vive em terra pagã, com costumes pagãos, uma mulher que não é da igreja, como nós dizemos. E Jesus a atende. E como era a fé desta mulher? O que quer dizer que ela tinha uma fé grande? Pois a grandeza da fé dessa mulher está no fato de que ela se sente tão miserável que se contenta com as migalhas que caem das fartas mesas dos judeus. Ela nem mesmo se sente digna de estar sentada à mesa do povo de Deus. Sou indigna de ser considerada como filha de Deus e mesmo assim ousou pedir ajuda de Jesus. A grandeza dessa fé dessa mulher está no fato de ser rejeitada, excluída, humilhada e mesmo assim chegar na presença de Cristo e não se deixar vencer pelo que os discípulos de Jesus dizem, do que os judeus pensam. Usando a linguagem do próprio Jesus, ela sabe que ela é um cachorrinho e não quer grande coisa, não reivindica direitos para si. Estou pedindo socorro, meu Jesus, e só tu podes fazer isso. Tu és a minha única chance. Por favor, Jesus. Se essa mulher estivesse cheia de mimimis, como está o povo de hoje, com certeza não iria se achegar a Jesus do jeito como se achegou. Na Bíblia nós temos uma outra história muito parecida com a do centurião da cidade de Cafarnaum, a quem Jesus curou um empregado. O centurião, isto é, um romano que não pertence ao povo judeu, chegou para Jesus e lhe implorou: Senhor, o meu empregado está em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E então Jesus diz que iria até a casa dele para curá-lo. Mas aí o centurião diz: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. E então Jesus diz para os discípulos e para os judeus que estavam do lado dele naquela oportunidade: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei uma fé como esta. Esta também era a fé da mulher cananeia. O centurião, mesmo tendo uma posição social das melhores, o centurião, que era uma autoridade em Cafarnaum, diz: não sou digno que entres em minha casa. A mulher cananeia diz:
eu me contento com as migalhas que caem da mesa. Ou seja, os dois se sentem miseráveis, indignos, pequenos. E assim demonstram dependerem apenas da misericórdia de Jesus. E é nisto que reside a grandeza da fé desses dois personagens, a sua humildade diante de Jesus, e é por isso que são bem-aventurados. Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os mansos. A mulher cananeia, o centurião de Cafarnaum, é um exemplo disso. Então, para entendermos melhor, vamos fazer uma comparação com a fé dos judeus. O evangelista Mateus diz que Jesus estava na Galileia quando vieram alguns fariseus e escribas para perguntar, acusando: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Os fariseus e escribas caminharam 90 quilômetros para fazer essa pergunta para Jesus. Imaginem só, caminhar 90 quilômetros para acusar Jesus de que os discípulos não lavavam as mãos antes de comer. Até que ponto chega a mesquinhez humana, fruto do orgulho? Não conseguiam acusar Jesus de nada e então passam a acusar os discípulos de que os discípulos não estavam indo contra a tradição e nem era contra aquilo que a Bíblia dizia. Pois na tradição dos anciãos, aquelas regras que os judeus inventaram e que com o passar do tempo virou lei. É por isso que Jesus diz para aqueles escribas e fariseus: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Temos aqui, portanto, pessoas orgulhosas, que caminham 90 quilômetros para acusar Jesus. Mas são pessoas religiosas, hiper-religiosas, cumprem todos os preceitos da lei, cumprem todos os deveres religiosos, cantam, oram, jejuam, sempre estão na igreja, dão o dízimo. Mas Jesus diz deles: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas esse orgulho e toda essa situação de religiosidade hipócrita tinha origem na ideia de que somente os judeus eram o povo de Deus. Eles se orgulhavam de eles serem o povo escolhido, de eles terem a verdadeira religião e a praticarem. E por isso, serem melhores que os outros. E então, se alguém não seguisse os seus rituais, seria inferior a eles. Fora do povo deles, não haveria salvação. Por isso eles não estavam admitindo que Jesus gastasse mais tempo pregando na Galileia. Porque a Galileia era considerada inferior à Judeia. O estado da Judeia tinha o templo. E agora, pior ainda, Jesus nem está no território judeu, ele está nas cidades de Tiro e Sidão. E ali, fora do âmbito dos judeus, Jesus encontra uma mulher de grande fé. E o povo, aquele povo escolhido, está longe de Jesus. E então, qual é a mensagem que fica para nós dessa história? Primeiro, Jesus atende uma mulher que não pertence oficialmente ao povo de Deus. Sim, porque Jesus quer salvar a todos. Ora, se Jesus quer salvar a todos, se Jesus faz isso, então a sua igreja também deve fazê-lo.
Não podemos pensar em atender apenas que fazem parte do povo de Deus, da igreja. Não podemos pensar apenas em nós. Segundo, existe fé verdadeira também entre aqueles que não pertencem oficialmente a uma comunidade cristã. É mais difícil, mas existe. Ainda mais hoje, quando a palavra de Deus é pregada por todos os meios e vai a todo canto onde a gente nem sequer imagina. E muita gente, de fato, não se junta à comunidade cristã por se sentirem rejeitados, por não se sentirem dignos de participarem de uma comunidade cristã, como é o caso dessa mulher cananeia. Mas estas pessoas precisam ser buscadas para que a fé delas não morra e não enfraqueça. Eu imagino, por exemplo, que se Jesus não tivesse atendido aquela mulher, a fé que era grande teria talvez morrido. Isso significa, portanto, que como igreja cristã devemos estar bem abertos, receptivos para aquelas pessoas de grande ou pequena fé. Atendê-los, aceitá-los. Será que como igreja muitas vezes nós não somos muito duros com os que nos procuram? E até fazemos como os discípulos, mandando-os embora, estão nos importunando? Será que nós não somos muitas vezes que nem os judeus, que colocam tantas regras e leis para que alguém seja aceito dentro do grupo deles? E terceiro, sempre nos questionar sobre a nossa fé e a nossa religiosidade. Ela é uma fé verdadeira ou nós nos contentamos com a nossa religiosidade do cantar, ofertar, orar, participar das cerimônias culticas? Nós honramos a Deus apenas com os lábios ou com o nosso coração? E por último, gostaria de lembrar novamente: se a minha fé é pequena, como a de Pedro, ou grande, como da mulher cananeia, posso e devo gritar para Jesus: socorre-me, Senhor. Porque Jesus não socorre só por causa da grande ou pequena fé, mas socorre porque Ele é misericordioso e nos vê como filhos. E assim, podemos nos achegar a Ele em todos os momentos. Amém. E que a paz do nosso bondoso Deus e Pai esteja com todos nós e que sempre estejamos com o coração perto de Jesus até o fim. Amém. Cria em mim, ó Deus, puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário Espírito. Em todos os nossos cultos trazemos as nossas ofertas para Deus. Diz inclusive a Sagrada Escritura que ninguém deveria chegar na presença de Deus com mãos vazias. Não podemos trazer agora as nossas ofertas, mas podemos ofertar e devemos ofertar e aproveitar esse privilégio que Deus nos dá e manifestarmos a nossa gratidão por meio das ofertas.
recomendo a você que faça aquilo que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios, dizendo que todos os domingos cada um de vocês separe e guarde algum dinheiro de acordo com o que cada um ganhou. Separar já em casa, para que na primeira oportunidade que vieres a esta casa de Deus, tragas a tua oferta de gratidão com alegria. E agora, vamos orar. Senhor, ficamos desalentados e perdemos o ânimo quando olhamos para o pequeno grupo da tua igreja. Há muito cansaço e ansiedade, falta o fogo do entusiasmo, o sopro refrescante do ânimo, o regozijo da fé. Senhor, desvia a nossa vista de nós mesmos e a dirige para ti. Dá que não olhemos para a nossa fraqueza, mas para o teu poder, porque não somos nós quem garante a existência e a continuidade da tua igreja, mas tu. Também não permitas que fixemos o olhar em nossas insuficiências, e sim nas riquezas das dádivas que nos proporcionaste, mas que nós, lamentavelmente, já nem mais percebemos, porque se tornaram coisas muito naturais para nós. Queremos hoje, novamente, agradecer-te por elas. Ajuda-nos a aproveitá-las bem e não deixá-las improdutivas ou gastá-las inutilmente. Te agradecemos pela dádiva da tua santa palavra. Permite que ela seja, como até agora, anunciada livremente, de maneira autêntica e digna de fé. Obrigado também pelos múltiplos dons e serviços de sacrifício, de ajuda verdadeira ao irmão sofredor, serviços estes para os quais ainda dispões as pessoas de boa vontade. Obrigado também pela graça de ainda chamares homens do indiferentismo e de uma vida desorientada e indecisa para uma fé viva. Pai, do nosso ponto de vista, a tua comunidade é pequena e fraca, mas podemos estar certos de que teu poder está forte em nossa fraqueza. Também te intercedemos, ó Pai, pelo nosso país nesse momento tão difícil. Dá aos nossos governantes sabedoria, bom senso, para que cuidem bem desse povo. Também, ó Pai, entregamos em tuas mãos os meios de comunicação para que eles passem verdades para o povo e não o assustem ainda mais. E agora, ao entrarmos em mais uma semana, manda os teus santos anjos para estarem bem do nosso lado, porque nós somos fracos e necessitados e dependentes de ti. E tudo isso em nome de Jesus, teu Filho, por quem também oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. E contigo também. Oremos. Ó Senhor nosso Pai Celestial, onipotente e sempiterno Deus, que nos trouxeste em segurança até o começo deste dia, defende-nos hoje com teu grande poder, não permitindo cairmos em pecado, nem nos expondo descuidosos a qualquer perigo. Concede que nossos pensamentos e ações, ordenados por tua providência, sejam retos a teus olhos, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Ouvimos a palavra de Deus, oramos, cantamos
E está faltando alguma coisa, não está? Está faltando, sim, a bênção de Deus. Receba a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém. Que a mensagem do dia de hoje, de que Cristo é para todos, nos motive a falarmos desse Cristo para o nosso amigo, parente, vizinho, amigo. Fale desse Cristo e diga que a casa de Deus é casa para todos os povos. E diga que Jesus Cristo quer todos os seus filhos bem perto dele. Que Deus te dê esta semana a oportunidade de testemunhares a tua fé. Um bom dia e ótima e abençoada semana.